Você conhece o significado da parábola da casa construída na rocha e a casa construída na areia? Nesse vídeo de hoje vamos estudar essa parábola no final do Sermão do Monte, que se encontra ali em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. Jesus disse assim: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua queda." E aqui Jesus está contando para a gente que existem dois tipos de casas: a casa que é construída sobre a rocha e a casa que é construída sobre a areia. A casa alicerçada na rocha é como aquela pessoa que ouviu Jesus e praticou aquilo que ele disse, enquanto que a pessoa que é como uma casa construída sobre a areia ouviu Jesus, mas não praticou aquilo que ele disse. Isso mostra pra gente que não é muito difícil ter uma casa, porque basta que você ouça Jesus. E não é suficiente ouvir Jesus, porque a casa construída sobre areia pode ser destruída pelas enchentes e tempestades, enquanto que a casa construída sobre a rocha vai permanecer diante das dificuldades. Jesus disse que o homem prudente é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, enquanto que o homem insensato é aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Então, com isso fica claro que Jesus não está dando para a gente uma aula a respeito de engenharia civil. Jesus está nos chamando aqui a prestar atenção nas suas palavras, e que fique bem claro que Jesus deu ênfase para estas minhas palavras. Ou seja, ele não estava se referindo ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, à Bíblia como um todo. Não, ele estava dizendo estas minhas palavras, mais especificamente tudo aquilo que ele nos ensinou nesse Sermão da Montanha. É interessante pensar no contexto aqui desse capítulo, em que Jesus estava falando a respeito dos falsos profetas e das pessoas que se comportavam como árvores bonitas, mas na verdade os seus frutos eram maus. Então, pelos frutos a gente reconhece as árvores. Pela falta da prática da palavra, é possível reconhecer uma árvore com maus frutos. Essa palavra a respeito dos falsos profetas, assim como outras palavras do Sermão do Monte, se encontram na descrição desse vídeo. Mas vamos focar aqui nessa questão da construção da casa. Jesus chama a atenção da gente para que olhemos para os alicerces dessa casa. Normalmente, quando uma pessoa vai fazer a compra de uma casa, ela se preocupa mais com a fachada, com o telhado, se é bonito, mas Jesus está chamando a nossa atenção aqui para os seus alicerces, porque se a casa não tem bons alicerces, ela pode acabar afundando de um lado, trincando, e toda ela pode desmoronar. E Jesus está se referindo à nossa vida, que não está alicerçada na prática das suas palavras. A nossa vida pode desmoronar. Quando a gente pensa em se preocupar com a fachada de uma casa, isso tem muita ligação com aquilo que Jesus disse sobre analisar as árvores pelos seus frutos e não pela sua aparência. Um outro ponto interessante é que a grande maioria dos religiosos dos dias de hoje estão mais preocupados no assunto de cobertura espiritual. Isso quer dizer que eles estão preocupados se você está sujeito à autoridade de algum pastor, sob a autoridade de algum padre, um bispo, algum apóstolo, algum nome que é colocado para ser o topo da hierarquia de uma congregação onde as pessoas costumam frequentar semanalmente. E a gente vê que é muito comum essa pergunta: mas qual é a sua cobertura espiritual? Ou seja, qual é o líder a quem você se reporta? Quem é a pessoa a que você presta contas? E a grande verdade é que nós prestamos contas diante de Deus por meio da nossa consciência. Para Jesus não importa qual é a sua cobertura, porque não vai adiantar ter um telhado bonito, maravilhoso e amplo se você não for capaz de ter a sua casa, a sua vida alicerçada na prática das palavras de Jesus.
Isso quer dizer, meu irmão, que você tem que prestar atenção em quais são os seus fundamentos, ao invés de ficar atento às lideranças, porque no fundo não importa a qual liderança você está sujeita, não importa nem se você tem algum tipo de liderança humana, até porque Jesus mesmo se apresentou a nós como sendo o bom pastor. E sendo ele o bom pastor, os outros pastores são o quê? Se Jesus é o bom pastor e existem outros pastores, então automaticamente eles são os maus. Uma outra referência interessante é o texto de Mateus 23, em que Jesus diz que existem aqueles religiosos que se assentam à cadeira de Moisés e ficam dizendo que as pessoas têm que fazer, mas não são capazes de praticar aquilo que eles pregam. Esses líderes religiosos colocam peso sobre o ombro das pessoas, um monte de regras que elas precisam cumprir, mas eles mesmos não estão dispostos a fazer absolutamente nada, a praticar nada daquilo que eles estão dizendo. E são esses mesmos caras que dizem que você precisa ter uma cobertura espiritual. Será que eles não estão mais interessados no seu bolso, naquilo que você tem a oferecer para sustentar as instituições religiosas que eles estão mantendo para que eles consigam ter mais poder sobre as pessoas? Será que essas lideranças religiosas não estão querendo competir com Jesus? Afinal, se ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, esses caras também estão querendo pegar um pouco dessa autoridade para si mesmos. Será que essas lideranças religiosas não representariam nos dias de hoje os dominadores do rebanho de Cristo? A que se referem os textos que estão contidos naquilo que é chamado de Bíblia Sagrada? Mas entenda com isso que eu não estou chamando atenção para a Bíblia, mas sim para o que Jesus ensinou para nós aqui no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, porque ele disse: estas minhas palavras. Então, que tenhamos a nossa atenção para aquilo que Jesus está dizendo. Coisas que Jesus já disse para a gente lá no primeiro século e que ele continua dizendo, porque ele vivo está. Ele morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e diz que voltará para julgar. E para a gente concluir o final do capítulo 7 de Mateus, vem comigo no verso 28. É dito assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então aqui a gente vê um ponto importante. Jesus, ele tinha autoridade nas suas próprias palavras. Ele estava disposto a praticar aquilo que ele disse. Ele tinha frutos. Ele foi a árvore boa. Ele é a nossa árvore boa, em que dele podemos nos alimentar, comer dos seus frutos, participar da vida que estava sobre ele, para que essa vida também esteja em nós e venhamos multiplicar as suas palavras, multiplicar tudo aquilo que ele nos ensinou, nos ajudar a sermos discípulos melhores, para também sermos bons exemplos para formar outros discípulos de Jesus por todas as nações. E que sejam esses discípulos de Jesus, do bom pastor, do verdadeiro pastor das ovelhas, que é Cristo Jesus. E espero que esse vídeo tenha contribuído para que você tome uma decisão em prestar mais atenção em onde estão os seus alicerces. Será que temos de fato praticado aquilo que Jesus nos ensinou, ou estamos mais preocupados com a aparência religiosa das coisas, como os líderes religiosos por aí têm nos incentivado? E que você fique firme nas palavras de Jesus. Se você gostaria de conhecer também outras palavras que Jesus ministrou no Sermão do Monte, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!